Estamos aí no último módulo, né, dessa matéria nossa e pretendo que todos venham assistir logo após esse vídeo. Enquanto ninguém entra na sala, eu quero aqui compartilhar a minha tela e assim que todo mundo entrar na nossa sala, a gente já começa com a nossa aula, ok? Só um minutinho. No futuro da indústria, geralmente nos vem à mente a imagem de máquinas e de robôs substituindo o trabalho do homem. No caso da indústria automotiva, por exemplo, isso já é realidade. O crescimento meteórico do consumo e a criação das linhas de montagem deram origem à automação industrial, que hoje é realidade ao redor do mundo. Sem os robôs e sistemas inteligentes que alavancam a produção industrial, cada um desses carros demoraria, no mínimo, 3 vezes mais para serem fabricados. As indústrias estão em constante evolução, adotando cada vez mais processos automatizados de fabricação. Com esses sistemas, a produtividade aumenta, os custos tendem a cair e a qualidade se torna cada vez mais consistente. E no meio de toda essa engrenagem, o trabalho do homem continua sendo fundamental. Os tecnólogos em automação industrial são profissionais extremamente capacitados, que constroem, controlam e aprimoram essas máquinas. O tecnólogo em automação industrial é uma peça-chave em uma linha de produção automatizada como essa. Esse profissional de graduação superior já se insere no mercado de trabalho rapidamente. Desenvolvem produtos de eletrônica, instrumentação, controle e supervisão de processos industriais, além de executarem projetos de máquinas inteligentes e componentes robotizados, cuidando também da instalação, do monitoramento e da manutenção desses sistemas. Ou seja, o tecnólogo em automação industrial deixa a instituição de ensino pronto para colocar a mão na massa. O Brasil é líder latino-americano na produção de robôs industriais, sistemas de longa vida útil com funções cada vez mais avançadas. Não é à toa que a demanda por tecnólogos em automação industrial segue crescendo. Uma fábrica dessa, sem uma automação e o conceito da automação aplicada e ela aplicada na prática, ela não teríamos condições de operar nesse tamanho, nessa complexidade e com o envolvimento do grupo de pessoas que nós temos. Mário, vendo essa indústria desse tamanho, enorme, eu imagino que tem milhões de processos acontecendo aqui ao mesmo tempo. Qual é a sua visão da automação industrial? Que é um processo completamente automatizado na mão de operadores numa célula de controle, que é a nossa sala de controle. Poucas pessoas interagindo na área, não estão expostas a risco, né? E a automação te gerando os números, o controle e, com isso, uma produtividade excelente que a gente, com certeza, vai atingir em pouco tempo. Nossa! Novo dia e meu novo Galaxy S24 é com Galaxy AI. Vamos lá, finalmente consegui esse estágio. Ai, espera, local perfeito para uma selfie. Que legal, posso usar o assistente de fotografia para apagar aquele cara e mudar para cá, simples assim. Tá parecendo a NASA isso aqui. Se tu te remete a um tempo passado, o operador tinha que estar na área e, como são muitos equipamentos e muitos processos, tu não tinha isso full time, né? Ou online como é hoje. Hoje tu tem cada processo, cada etapa do processo, desde o início até o fim, monitorado. E o que está acontecendo em cada painel desse aqui que a gente está vendo? Cada painel tem a sua equipe que está controlando uma parte do processo. E bota processo nisso. Tudo começa na plantação de eucalipto, que chega no pátio da empresa como toras. Depois, elas são tratadas e picadas para que a fibra da celulose seja extraída. A produtividade, a qualidade dessa produtividade, ela é extremamente controlada, né? Por quê? Porque a automação está fazendo esse link entre a instrumentação,
a mecânica, a elétrica, todos os contextos de especialidades, elas estão sendo monitoradas e controladas pela automação. Resumindo, a automação está no controle de tudo. Na velocidade das bombas, fluxo da fibra, temperatura, espessura de folha e um monte de processos. Então lá a gente praticamente não vai ver ninguém trabalhando, só máquina. Só a máquina, exatamente. A máquina realizando o seu trabalho e as pessoas estão trabalhando aonde? Na sala de controle. Lá naquela sala de controle. Exatamente. Então essa é a folha de celulose. Essa é a folha de celulose. Esse é o nosso produto. Daí para frente, o produto é embalado e colocado em fardos, ou seja, está pronto para sair da fábrica. Aqui na Faculdade Senai de Tecnologia em Porto Alegre, um grupo de alunos está preparando um trabalho na área mais avançada em automação, a robótica. É um curso bastante voltado para aplicação, né, e foco em problemas reais que as empresas têm. O aluno formado como tecnólogo, ele está plenamente apto a fazer qualquer tipo de pós-graduação, desde a especialização até mestrado e doutorado, e às vezes ele pode até mesmo complementar, fazendo, se quiser, uma outra faculdade, como engenharia, por exemplo. Eu escolhi a automação industrial porque ela abrange a área da eletrônica, da mecânica, da informática, tudo numa coisa só. Cada peça vai ser solicitada por um botão. Show de bola, tá embarcado já o programa aqui. Com a idade que eu tô, eu já ia ter uma profissão mais cedo, para depois correr atrás de uma engenharia, de um mestrado, alguma coisa assim. Então acho que foi questão assim, do tempo que eu ia levar para terminar o curso. No passado, um robô atuando na indústria era uma raridade. Hoje, como acabamos de ver, esses mecanismos engenhosos fazem parte do universo dos tecnólogos em automação industrial desde a formação e continuarão fazendo parte do cotidiano desses profissionais no mercado. E como falamos de passado e presente, que tal focarmos no futuro? Além de facilitarem as operações das indústrias, as tecnologias de automação também geram sistemas mais eficientes e inteligentes para o nosso dia a dia, como é o caso da medição de energia. Hoje podemos contar com medidores individuais em nossas casas, que registram o consumo com precisão. Agora, o foco é o futuro da automação industrial. Então, nós vamos conhecer profissionais da empresa Elster, especializada em tecnologias automatizadas de medição. O Stênio é um deles. A sua história como tecnólogo em automação industrial começou cedo. Stênio, eu queria saber que caminhos que te levaram para escolher trabalhar com automação industrial? Já lá na infância, nasce aquela curiosidade, aquela vontade de querer saber como as coisas funcionam, de querer desmontar as coisas do pai, querer usar ferramenta. Estragou muito radinho. Muito radinho, e quando montava sempre sobrava uma peça, eu não sabia o que era. Então, acho que isso foi o principal direcionador assim, para essa escolha. E como é que foi até chegar aqui? Eu comecei como técnico de automação industrial. Então, comecei minha carreira nas empresas do ramo automotivo, grandes empresas, e trabalhei nessa época muito com a parte de metal mecânico. Só que a automação industrial, ela te habilita também para trabalhar com a elétrica e eletrônica. E a Elster me trouxe esse desafio de trabalhar, desenvolver uma outra parte que eu havia estudado e que eu não havia desenvolvido muito bem. Gestão, suporte, desenvolvimento, são diversas as áreas de trabalho dentro da empresa. Conforme nós falamos lá na engenharia de produto, aquele produto que é desenvolvido lá, ele sai da engenharia de produto e ele vem para a engenharia de processo para produção. Então quer dizer que automação não é só processos com robôs?
Não, Flávia. Muitas vezes as pessoas associam a automação a melhorar um processo de movimentação. Mas a automação em si, ela visa resolver um problema e facilitar um problema otimizando o recurso. Hoje nós conhecemos uma profissão que tem uma relação firme e direta com o nosso futuro, com o futuro da indústria e da economia global. Os tecnólogos em automação industrial ainda vão desenvolver tecnologias que agora parecem impensáveis, como os robôs já foram um dia. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa incursão por esse universo. Ok, pessoal, vamos aqui começar a nossa aula, tá? Deixa eu abrir aqui o slide, o Scorms. Não sei se todos já viram o Scorms, tá? Mas é interessante que vocês estudem através dele, além do livro de vocês. Sempre peço, venham estudar o livro de vocês, venham buscar conhecimento ali dentro, tá? Do livro de vocês. Aqui fala de uma apresentação, né? Numa manutenção inteligente da indústria. E ele diz, seja bem-vindo à situação de aprendizagem 1 na unidade curricular, gestão da manutenção, né? Então, você ser gestor é diferente, tá? Então, o Eletrotec, ele ensina você a ser gestor. Este desafio ajudará você a desenvolver capacidades técnicas relativas à gestão da manutenção de sistemas elétricos, bem como capacidades sociais, organizativas e metodologias, de acordo com a atuação do técnico no mundo de trabalho. Vamos lá, hein, galera? Conheça agora o Francisco Mendes e sua jornada dentro da empresa de manutenção inteligente. Olá, eu sou Francisco Mendes, técnico em eletrotécnica. E trabalho em manutenção inteligente há 25 anos, numa empresa que atua no ramo de manutenção predial. A manutenção inteligente possui 35 anos no mercado, atuando em shoppings, prédios corporativos e mercado nacional. Ele trabalha muito, né? Pelo jeito, essa empresa é focada muito em predial, né? E ele é o gestor, né? Dessa empresa. A empresa está passando por algumas modificações, as atividades estão sendo ampliadas devido ao fechamento de um contrato de manutenção com o shopping, Modern Mall, e os novos profissionais estão sendo contratados. E ele vai começar, pelo que eu entendi, a contratação de alguns funcionários. E ao longo, né, dos 25 anos de trabalho de Francisco Mendes, há muito tempo dentro da indústria, dentro da empresa, na manutenção inteligente, ele acumulou vários desafios que trouxe a experiência que ele tem hoje. Conheça como a história começou. É com grandeza prazer, né, que convoco ao palco meu caro colega Francisco para receber essa placa em homenagem aos 25 anos de empresa. E ele começa a falar, né, obrigado a todos. Nesse momento, eu passo um filme na minha cabeça, mostrando como cheguei aqui. E ele começa a dialogar, né, falando a sua trajetória de serviço. Ao fim do estágio, recém-formado, o curso técnico em eletrotécnica, fui contratado pela manutenção inteligente para o meu primeiro emprego. Acompanhei vários colegas técnicos em eletrotécnica, mecânica e eletrônica. Automação e instrumentação em cada uma das atividades, aprendia mais e aumentava mais o conhecimento, né? E assim ele vai falar como que foi sua trajetória. Um belo dia, meu supervisor, Brito, me disse que você foi escolhido, né? Você é demitido? Aí ele diz, não, Chico, você vai ser promovido ao concluir o curso de engenharia. Eu fui convidado para trabalhar em outra empresa, né, e escolhi você para assumir minha função de supervisor. Você conhece muito bem a sua atividade e os profissionais, daquilo que acontece, né, no dia a dia aí, né? Então vamos lá, conceitos essenciais. Vamos iniciar a jornada de estudos e acompanhar Francisco na resolução do primeiro desafio. Então ele já teve o primeiro desafio ali como supervisor encarregado. Pode ser você daqui uns dias, tá? Pois a área de gestão é uma área que muitas pessoas almejam aí, né? Tá se empregando, tá trabalhando, é uma área ainda que para mim também falta, né, ainda no currículo, é uma área que eu tô correndo atrás para mim acrescentar no meu currículo, é uma área de gestor e gestão. Qualquer dúvida deve ser verificada com o seu professor e tutor, tá? A coordenação e supervisão de equipe. Só supervisão de equipe de trabalho, papel da supervisão, liderança, comunicação em equipe, reflexão pessoal e a importância de percepção. Vamos lá, hein? Coordenação e supervisão de equipes. Em um mercado tão competitivo, pequenas, médias e grandes empresas buscam atingir a excelência administrativa para garantir a realização de suas atividades, com menor custo e maior lucratividade. Tudo isso toda vez isso vai ser o foco de um gestor de manutenção. Diminuir custo e aumentar a lucratividade. Então, pessoal,
todo gestor, ele não está aberto para gastar com peças, ele não está aberto para gastar com ferramentas, ele não está aberto para gastar com funcionários. O foco de todo gestor, reduzir custo e aumentar a lucratividade. E a boa gestão é a base do progresso empresarial e dentro da estrutura administrativa e supervisão de equipes, garante consolidação, né, de um modelo de gestão aplicado. Vamos lá. Supervisão de equipes de trabalho. A supervisão tem importância fundamental no resultado, sendo responsável por traduzir metas e objetivos, definindo prioridades para a realização das tarefas. Deve promover um canal de comunicação claro e direto entre a alta liderança, formada por gerentes e diretores que determinam a estratégia, e a base da pirâmide de gestão, formada pelas equipes de execução, conforme podemos visualizar na imagem a seguir. Eu vejo que a equipe, tá, de gestor ou gestor de manutenção, ele tem que ser claro, tanto para a equipe, tá, quanto para a gestão. Eu creio assim, cara, você que quer ser gestor ou é gestor, você tem que trazer a equipe para o seu lado. Você nunca deve, né, já chegar metendo o pé na equipe. Porque, querendo ou não, a equipe unida, ela pode aí, né, fornecer, favorecer tanto a gestão como a produtividade. Se a equipe for desunida, o gestor não bate bem com a equipe não bate bem com o gestor, a equipe não se relaciona um com o outro, cara, não há manutenção. Eu já trabalhei em várias equipes de manutenção, tá? E eu vou te falar, uma equipe unida, ela levanta a empresa. Papel da supervisão. Para exercer seu papel de líder, o supervisor deve gostar de trabalhar com pessoas, pois é a liderança mais próxima da equipe de execução. E aos olhos deste, o líder reflete a imagem da empresa. Com uma visão ampla e conhecimento técnico, administra recursos, garantindo o pleno funcionamento dos processos e manutenção dos ativos, que são todos os recursos tangíveis e intangíveis da empresa: máquinas, ferramentas, móveis, softwares de manutenção ou quaisquer equipamentos utilizados. É essencial possuir perfil de liderança e gestão, de modo a assegurar o alinhamento entre valores pessoais da equipe e a visão, missão e valores da empresa. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, assim, ó. Atuação da supervisão. Em sua atuação profissional, o supervisor deve garantir a capacitação de sua equipe através de treinamentos baseados nas necessidades, assim como identificar potenciais talentos a serem explorados, pois será o responsável pelo desempenho de seus liderados. O supervisor tem papel de disseminar em sua equipe o senso de urgência e administrar prioridades, assegurar o cumprimento dos procedimentos, normas técnicas e de segurança durante a execução das atividades de manutenção. Criar uma rotina de avaliação e apresentação dos resultados. Para realizar a apresentação dos resultados, ele deve ter a capacidade de interpretação de estatística e conhecimento em estruturas de informações e em relatórios. Liderança. Para uma equipe gerar resultados, é necessário alguém no comando capaz de motivar, direcionar e influenciar positivamente de maneira ética o desenvolvimento de atividades com satisfação e entusiasmo. É aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Não adianta nada você ser um gestor e não investir nos seus funcionários, tá? É um foco muito grande aí, cara. Se a empresa está precisando de um técnico de instrumentação, investe no funcionário que está lá com você. Eu creio que ele vai se sentir muito valorizado depois que você se investir nele. Ah, a empresa está precisando de um técnico de mecânica, investe no funcionário. É um técnico de eletrotécnica especializado em CEP, investe no funcionário. Porque é você que faz a sua gestão. Eu creio que o gestor, ele faz a sua própria gestão para que ele possa, né, estar trabalhando nesse ambiente. Comunicação em equipe. Já diz o ditado que comunicação não é o que se fala, e sim o que se entende. Portanto, a comunicação em equipe se apresenta como um dos principais pontos na gestão da manutenção e deve ser clara, objetiva e transparente. Ó, a reflexão pessoal e a importância de recepção. A reflexão pessoal, também conhecida como autor-reflexão, o que é aquela reflexão? Desculpa, pessoal. Só tomar um pouco de água aqui.
Ela é um exercício constante que deve ser praticado em busca de melhoria contínua. Essa evolução surge de consciência de que podemos agir. Então, sempre, né, a gente está sendo gestor, a gente está trabalhando nessa área de gestão, devemos olhar para nós mesmos e ver se aquilo está sendo eficiente para os seus funcionários, a sua equipe. Então, a autorreflexão é você olhar no espelho e falar assim, cara, eu estou fazendo isso errado, eu preciso de mudar de estratégia dentro da minha manutenção. É você ser gestor, cara. E ser gestor é você ter afinidade com funcionários, é você ter afinidade com pessoas. Aquele que não tem relação interpessoal, ele não serve para ser gestor, cara. Ele não adianta, ele não vai servir para ser gestor. Isso aí é igual quem administra. Nem todo mundo que faz curso de administração, ele pode ser chamado de administrador. Então, sempre tem que ter, né, essa reflexão pessoal, também conhecida como a autorreflexão. Exemplo aqui no charge, né, ele sempre fala, ó, repensar sobre as atitudes, adotar posturas positivas sobre o local de trabalho. E o papel do gestor diante de adversidades? Qual que é o papel dele? Para uma determinada situação, existem várias formas de soluções, tá? Assim cabe o líder avaliar qual é a melhor forma. Eu não falo para a equipe de liderança ou para quem vai ser lider ou para quem você vai liderar, né? Ser aquele cara carrasco. Mas também eu não falo para ser aquele cara que passa a mão demais na cabeça de funcionário. Tem que ser justo, cara. O que a empresa pede, você tem que ser justo para se declarar. Então, dentre as qualidades de um bom gestor, esta análise e condição pessoal de cada membro de equipe, a qual há interferência no resultado geral, podendo traçar uma linha de apoio para soluções de problemas. Então, você vai trabalhar com gráfico. Cara, um cara que trabalha com gestor, ele tem que trabalhar com gráfico. Deixa eu ver se eu consigo aqui memorizar aqui um gráfico, mais ou menos, tá? Um exemplo, né? A gente tem gráficos dentro da nossa empresa que a gente precisa, né, ser avaliado. Opa! Que a gente precisa avaliar, que a gente precisa, né? Deixa eu colocar aqui que a gente precisa trabalhar. Exemplo, se a gente tem quebras dentro da nossa empresa, o fator comum essa quebra aqui será falta de preventiva. Vou abreviar aqui, falta de preventiva. Cara, você tem que lutar, né, para tentar buscar uma coeficiência para diminuir essa falta de quebra. Cara, aqui na verdade aqui o maior problema que eu tô tendo aqui. O maior problema que eu tô tendo aqui vamos colocar lá, funcionários despreparados. Despreparado. Se eu não consigo cursos para esse funcionário, eu vou abrir aqui cursos para mim melhorar esse funcionário. CLP, instrumentação, são cursos de capacitação, tá, pessoal? CEP, um outro exemplo, lubrificação. Se eu não capacito o meu funcionário, não adianta eu querer ter um gráfico baixo de quebra, de falha por falta de funcionário, né, despreparado. Ou da mesma forma, a falta de preventiva. Se eu não me organizo dentro da empresa, se eu não me organizo com meus materiais, eu não vou ter uma preventiva favorável ali para a minha manutenção. Eu tenho que ter uma manutenção preditiva, eu tenho que trabalhar com menos com manutenção corretiva, tem que ser menos corretiva, tem que ser quase a zero e preventiva tem que ser 100%. Então, a gente tem que saber arrumar esses tipos de soluções de problemas dentro da empresa. É isso que exige de um técnico, de uma liderança. A avaliação de característica aqui, para liderar bem, tá? O supervisor deve conhecer as características técnicas e habilidades dos seus liderados, para designar cada técnico para sua perspectiva e atividades, pois a gestão de manutenção é multidisciplinar. Vamos lá, os eletrotécnicos trabalham com sistemas energizados,
Os mecânicos trabalham com equipamentos rolantes rotativos. O de automação e instrumentação atua em controladores centrais eletrônicos, válvulas de instrumentação e medição. E temos os bombeiros hidráulicos, né? Pedreiros, serralheiros, são vinculados à manutenção e obras estruturais. Então, quando você começa a liderar, você tem que começar a passar, a entender sobre cada área dessa aqui. Você tem que conhecer um pouco, pelo menos, da elétrica, pelo menos o intermediário. Eu não falo, cara, você tem que ser um expert em mecânica. Não, mas tem um conhecimento em mecânica, um conhecimento em instrumentação, tem um pouco de conhecimento em alvenaria, para que o quê? Você possa falar para o seu supervisionado, né? O que deve ser feito, tem que fazer, porque isso trata de uma liderança, né? Que tem conhecimento. Tipo de manutenção. O papel do supervisor é garantir a realização correta de manutenções. O tipo de manutenção importa ao supervisor como agente ativo de gestão, né? A gente vai falar em manutenções, gestão da manutenção também, né? Muitas coisas dessas realidades. E temos aí manutenção corretiva. Qual que é a manutenção corretiva? Aquela que quebra na hora que você está trabalhando. A máquina está rodando, quebrou um eixo, um mancal, desarmou o disjuntor, e eu tenho que parar a máquina para fazer aquela manutenção corretiva. Cara, trabalhar com manutenção corretiva é a mesma coisa que você trabalha a apagar fogo. Eu não ensino um técnico a trabalhar a apagar fogo. A gente tem que trabalhar em manutenção preventiva. É prever antes da quebra. E a preditiva é aquela que prediz quanto tempo ainda vai durar aquele equipamento, aquele rolamento, aquele motor. Então, se você tem uma manutenção corretiva, uma manutenção preventiva, uma preditiva, e ela andar 100%, se você andar 100% a preventiva e a preditiva, você não terá a corretiva. Ou vai diminuir o valor da corretiva, tá? Chegou o momento, aqui é as atividades, tá? Aqui é um pouco das atividades. Antes dessas atividades, eu quero falar um pouco de planejamento, organização e de controle. O mercado é competitivo, requer atuação de empresas altamente organizadas. Cara, 5S, TPM, e essas ferramentas de organização, House and Keep, essas ferramentas de organização, ele começa a ter uma boa atuação, parte de um planejamento, que consiste em levantar condições de atuação, tratar ações de trabalho com definição dos recursos necessários para o desenvolvimento de cada atividade. Então, você ter um planejamento de estratégia, ele é eficiente para aquele trabalhador. Então, planejar corretamente as ações é fundamental para a boa realização de qualquer atividade, certo? Mas o planejamento deve caminhar lado a lado do escopo de atuação, metas de empresa em relação à manutenção. Cara, se eu tenho meta, se eu designei, o meu planejamento tem que bater. Se ele não tá batendo, cara, planejamento tudo avuçado, máquina tudo bagunçada, parou aquela correria, não existe um planejador, um planejamento certo. O objetivo fundamental do planejamento é estratégico, é realizar as manutenções realmente necessárias, com o melhor custo possível, tá? E objetivando a perpetuação dos funcionamentos dos equipamentos. O gestor de manutenção deve pensar estrategicamente alinhado ao planejamento de metas empresariais, controle de tempo, controle financeiro, para que não seja, né, gerado um grande prejuízo aí. Pessoal, eu quero passar um vídeo aqui para vocês, antes de eu entrar ali nas atividades, tá? Que eu quero falar um pouco também sobre as atividades. Vamos lá. Só um minutinho. Da manutenção ou de PCM, e eu tento ajudá-lo de alguma forma. Eu gosto muito de um provérbio chinês de 500 anos antes de Cristo que diz o seguinte: dê um peixe ao homem faminto e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e ele se alimentará pelo resto da vida. Foi por esse motivo que eu trouxe para você esse vídeo aqui, onde vamos pontuar os 3 maiores erros que eu vejo por aí. De quebra, vou te mostrar 2 estratégias incríveis que ninguém te conta, para que você tome a melhor decisão possível. Primeiro erro: copiar e colar planos de manutenção. Por mais que existam equipamentos exatamente iguais dentro de uma mesma empresa, os planos de manutenção podem ser diferentes. O maior tiro no pé que um profissional de manutenção pode cometer é achar que os equipamentos iguais têm planos de manutenção iguais, por via de regra. A forma construtiva do equipamento não é a única coisa que deve ser levada em consideração no momento da elaboração do plano. Quer um exemplo prático disso?
Na imagem que você está vendo aí, temos 4 exemplos de equipamentos idênticos, mas que exigem planos de manutenção diferentes. Os ativos 1, 2, 3 e 4 são idênticos fisicamente, mas possuem criticidades diferentes. Logo, exigem atividades de manutenção diferentes, em frequências variadas. Já os ativos 5, 6, 7 e 8 são idênticos, mas operam em condições operacionais diferentes. Os ativos 9 e 10 possuem manutenibilidades diferentes. Manutenibilidade é a facilidade de se executar a manutenção. Logo, isso exige um plano diferente de manutenção. Quanto aos ativos 11 e 12, eles são idênticos, mas operam em cargas horárias diferentes. Logo, planos diferentes para cada um deles também. Em um processo simples, a gente viu que existem inúmeras variáveis que fazem com que os planos de manutenção sejam diferentes. Durante os nossos processos de consultoria, auxiliamos diversas empresas dos mais variados segmentos, portes e áreas de atuação a criar os seus planos de manutenção. Tô pensando em abrir uma loja. Cara, isso não é uma boa ideia não. Muito melhor tu vender para o governo. Vender? Todo esse material também fica em nosso poder. Eu poderia simplesmente te passar um dos 500 planos de manutenção que eu tenho aqui para servir de modelo para você. Mas a questão é que você não precisa de um plano de manutenção pronto. Um modelo de plano de manutenção não te ajudará no longo prazo. O que você precisa é aprender como elaborar um plano de manutenção partindo do zero. E nesse ponto, eu posso te ajudar. Para discutirmos como se elabora um plano de manutenção, se liga nos seguintes conceitos. Primeiro, a manutenção existe para que os ativos continuem desempenhando as suas funções dentro do processo de produção. Segundo, o que pode ameaçar a função de um ativo dentro do processo de produção é chamada falha. E terceiro, as atividades que devem ir para o plano de manutenção são as atividades que eliminam as chances da falha acontecer, que reduzem a severidade caso aconteça e ou aumentam a chance de detecção da falha ainda em estágio inicial. Se você copiar e colar um plano de manutenção de um equipamento, por mais que seja idêntico a outro, você errará em um dos pontos que eu falei. O fato é, a gente só consegue identificar a função do equipamento, as falhas que ameaçam a função e as atividades de manutenção necessárias para trabalhar sobre as falhas após fazermos uma análise criteriosa no processo. E essa análise é mundialmente conhecida como FMEA, Failure Modes and Effects Analysis. Em português, análise dos modos e efeitos de falhas. Portanto, para elaborar um plano de manutenção é necessário que se faça o FMEA. Porém, ao elaborar o FMEA, alguns gestores erram na definição das frequências das atividades de manutenção. Alguns simplesmente não sabem como calcular a frequência dessas atividades. Saber o que deve ser feito é muito mais simples do que saber de quanto em quanto tempo aquilo deve ser feito. Se você erroneamente dimensionar uma frequência alta para atividades de manutenção, você gastará mais dinheiro e recursos do que realmente são necessários para manter aquele ativo. Ah, e é claro, o oposto também é prejudicial. Se você dimensionar uma frequência de manutenção mais baixa do que realmente precisa, pode rolar uma falha no equipamento e, consequentemente, uma parada no seu processo. Uma forma racional de fazer isso é através da nossa matriz de criticidade e risco. Segundo erro, não saber como calcular a frequência para atividades de manutenção. Cada tipo de atividade tem uma frequência ideal de manutenções, e essa frequência é calculada matematicamente através dos indicadores de manutenção. O motivo disso é bem simples. Se a confiabilidade do ativo se mantém alta, eu não preciso me preocupar com aquele ativo dentro daquele espaço de tempo. O meu foco passará a ser nos ativos que possuem um índice de confiabilidade menor. A confiabilidade é a probabilidade que varia entre 0 e 100% de algum equipamento, componente, sistema ou processo continuar desempenhando a sua função, de acordo com os parâmetros prescritos. Portanto, se eu conheço a probabilidade de sucesso, eu também conheço a de fracasso. Sabendo disso, é possível traçar um momento ideal para intervir em cada equipamento antes de uma falha funcional. Um erro grave que um gestor de manutenção pode cometer é tratar a frequência de manutenção como algo estático para todos os ativos.
Se a frequência de manutenção é indexada aos indicadores de manutenção, como MTBF, confiabilidade, MTTR, etc., logo ela é dinâmica. Por exemplo, essa aqui é a fórmula para calcular a frequência de inspeção sensitiva em um motor elétrico. Se o MTBF do motor estiver em 1000 horas, logo essa inspeção acontecerá a cada 700 horas. Se o MTBF diminuir, o intervalo entre as inspeções também diminui, e vice-versa. Existem fórmulas específicas para calcular o intervalo ideal para todos os tipos de atividades de manutenção, sendo elas inspeções, limpezas, lubrificações, reapertos, ajustes, troca de componentes e por aí vai. Sabendo que o intervalo das manutenções é dinâmico ao longo do ano, isso nos leva ao terceiro erro mais comum dos gestores: não revisar os planos de manutenção corretamente. Pelo motivo citado no erro 2, é necessário revisar os planos de manutenção com determinada frequência. Geralmente, isso acontece de forma anual. Existe uma metodologia estruturada para isso. Essa metodologia visa, principalmente, fornecer ao gestor de manutenção um passo a passo para que ele não perca tempo demais fazendo isso. O problema é que os gestores de manutenção iniciantes desconhecem tal metodologia e tentam revisar um plano de manutenção usando a mesma lógica com a qual ele foi construído. Se você cair nessa tentação, saiba que a sua agenda vai ser abarrotada só por essa atividade. Parte da metodologia pode ser vista através desse fluxograma. O foco da estratégia está na seleção correta dos indicadores de manutenção, que vão apontar quais as necessidades necessitam de revisão. Se quer aprender inglês. Quero agora, pessoal, vir aqui no nosso gestor de manutenção, tá? Vamos entrar aqui nas nossas atividades. Tem 2 atividades para ser entregadas e um fórum, tá? O que vai falar nessa atividade aqui, pessoal? Nessa atividade aqui, ela vai falar para você saber dimensionar, né, os profissionais em cada turno aqui e em cada área, tá? Exemplo, com base nas informações do escopo do contratado de manutenção da MOI DEMAL, eles estão definindo todos os equipamentos contidos no shopping. Então, aqui vai ter um espaço de manutenção, vai ter uma parada para manutenção. E além do escopo que você possui a lista emitida pelo RH da Inteligente, agora nós vamos lá na lista onde que vai falar os funcionários que você tem para cada manutenção dessas. Deve acontecer em dupla de turno de 8 horas. Um técnico pode estar alocado para atender as 2 atividades. Então, no primeiro, segundo e terceiro turno, vamos pôr que esse turno seja das 7 às 3, das 3 às 11 e das 11 às 7, tá? De dia, à tarde e noite e toda noite. E você vai separar técnicos, né, profissionais para esse tipo de turno que trabalha com subestações e um cara que tem técnica eletrotécnica e NR10. Você vai ver na lista lá o técnico que é preparado para isso e listar o nome deles aqui, tá? Iluminação de áreas comuns, painéis de bombas inversores de frequência. Esse aqui pode ser, né, um técnico em mecatrônica, um eletromecânico, sistema de bombeamento elevatório de água potável, esgoto, água para reuso, um técnico em mecânica, um técnico em automação, combate a incêndio. Então, você vai colocar os técnicos aqui conforme as suas profissões e sua capacidade. Professor, aonde que está a lista desse técnico? Vamos entrar aqui no anexo, deixa eu ver se está no anexo 1 ou no anexo 2. Nos anexos aqui, ó, aqui vai ter o escopo do contrato, tá? De manutenção que vocês pegou, a subestação, iluminação, as horas que vai ser gasta, tá? Aqui vai estar tudo certinho. Então, aqui vai ter o primeiro, segundo, terceiro turno, aqui tem os horários do turno, tá? Aqui está todo o escopo do serviço, como se você fosse o gestor dessa manutenção. E eu creio que a lista dos funcionários vai estar no escopo 2. Quando você entrar aqui no escopo 2, vai ter uma lista de funcionários, tá? E aqui vai ter o funcionário Aldo Silva. Ele possui curso NR33, NR10. E no momento ele está cursando faculdade de engenharia elétrica à noite. Então, esse cara aqui você já consegue colocar na manutenção, tá?
não consegue colocar ele trabalhando à noite, porque ele faz faculdade à noite, então você tem que colocar ele em subestação de dia, então ele vai trabalhar, ele está preparado para a subestação de dia. E esse aqui possui custo de NR3, NR10, está fazendo custo de atualização pela manhã. Então esse aqui você consegue trabalhar ele tarde à noite ou terceiro turno, toda a noite. Então vocês vão pegar os técnicos que estão aqui trabalhando, desculpa, ó, esse aqui não tem CEP, esse aqui já tem CEP, ó. Então esse aqui, o Leandro Barbosa e o Leonardo Vieira, ele já pode trabalhar em subestação. Então vocês vão colocar lá na atividade o nome desses funcionários certo em cada hora, em cada momento lá das atividades, tá? Aqui na folha de resposta 2, deixa eu abrir ela aqui, são os cronogramas. Então você vai colocar aqui a quantidade de tempo que eles vão trabalhar na segunda-feira. Para fazer a iluminação parte aqui, vamos colocar aqui exemplo. Para mim colocar aqui, ó, iluminação para ação, eu vou gastar das 9 às 10, eu vou gastar mais ou menos 2 horas de serviço. Eu venho aqui, ó, e coloco aqui a quantidade de hora. Para o Marcos e o Levi, ele vai gastar na terça-feira tantas horas de serviço para mexer com subestação. Exemplo, eu venho aqui e marco a quantidade de horas que ele vai ser, né, colocado. E assim você vai marcar sucessivamente. Cara, mamão com açúcar essas atividades, alunos. Então, assim, espero que vocês entreguem ela dentro do prazo, é a última UC, tá? O prazo já está correndo, para nós estar podendo passar para o próximo UC das nossas, atividades, tá? E das próximas aulas. Então, eu quero agradecer você que assistiu essa aula ou vai assistir essa aula gravada, tá? Senti falta de completamente todo mundo nessa aula. Eu espero que na próxima aula vocês estarão presentes aí, beleza? Tenham uma boa noite, um bom descanso a todos e até a próxima aula.